Olá pessoal, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo com todos vocês. E dando sequência a essa nossa discussão sobre a NASA e os discos voadores, né? Vamos conversar hoje, no nosso bate-papo final, sobre a seguinte questão. A NASA estaria pronta para revelar ao mundo a existência real e a presença real dos extraterrestres entre nós? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que entender a respeito disso, a NASA, ela é uma instituição, né, da Força Aérea dos Estados Unidos. Tá? Ela é um adendo à Força Aérea dos Estados Unidos. Tá? É um braço, vamos dizer assim, é um departamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Ok? Tá? E ela é um departamento para cuidar de todas as coisas ligadas ao espaço. Por isso que ela se chama NASA. National... Como é que significa? National Aeronautic and Space Administration. Tá? Administração... Tem que dar um... Olha lá, viu? Quando fica bravo com ela, ela volta. Então, significa Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Tá? Traduzindo para o português. Então, é um setor da Força Aérea dos Estados Unidos, tá? Que faz parte, então, da chamada US Army, vamos assim dizer, do Exército Americano, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, é ligado ao Pentágono. Tá? O Pentágono é aquela figura que vocês veem nos Estados Unidos, aquele prédio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então ali reúne as três forças armadas, que é a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Ok? Né? Ali estão, ali é o prédio que administra toda a segurança dos Estados Unidos em todos os níveis. Tá? Tem a segurança contra o terrorismo internacional, né? Ali abriga um departamento da CIA, né? Que é um serviço. Por exemplo, nos Estados Unidos, a CIA, ela representa um órgão dentro do Pentágono que vai cuidar de todos os assuntos internacionais ligados à segurança, à espionagem, contra-espionagem, né? É o 007 dos Estados Unidos. Né? Na Inglaterra, esse mesmo grupo se chama MI. MI? Vocês nunca assistiram 007, porra? MI5. Tá? É o famoso, né, departamento secreto, é a CIA dos ingleses. E qual que é a CIA dos russos? Aê, grande Carlona, KGB. Inclusive o Putin foi um dos presidentes da KGB. O presidente que está hoje lá, ele era o cabeça da KGB. Então, por exemplo, a PF, a nossa Polícia Federal aqui, ela cuida dos assuntos internos do Brasil. Os Estados Unidos é o FBI. Tá? É a mesma coisa. Para vocês terem uma correlação do quem cuida do que nos Estados Unidos. Então, veja bem. Na década de 50, né, quando, logo após a Segunda Guerra Mundial, não existia CIA, não existia, né, uma Polícia Federal propriamente, eles foram criando depois. Então, a Polícia Federal até já existia, mas a CIA não. Então, existia uma divisão, existe uma divisão ideológica e política dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, a Força Aérea dos Estados Unidos, que não era a NASA naquela época, a NASA foi criada em 58, antes disso, do projeto Blue Book e tudo, né, ela aconteceu que a Força Aérea, então, ela cria o projeto Blue Book. Ela cria um núcleo especializado em pesquisa para discos voadores, para objetos voadores não identificados. Ok? Aí, a CIA, né, cria
um outro grupo totalmente isolado para pesquisar o fenômeno. E o Exército também cria um departamento para estudar. E eles não se conversavam, eles se odiavam. Um departamento odiava o outro. A ponto do presidente dos Estados Unidos ser negado o que estava acontecendo. Esses grupos eram tão secretos, eram tão independentes, né, que você vê no projeto Livro Azul, quando você vê o filminho, o seriado aí, né, você vai ver que realmente aqueles generais, eles não comunicavam o que estava acontecendo ao presidente. Tem hora que o presidente ficava tão puto da vida que chamava o Heinrich e falava, o negócio você vai lá, você investiga, você reporta para mim primeiro. Inclusive o senador, né, senadores lá da época, o senador falou, você reporta para mim, não vai reportar para o general. Aí um passava por cima do outro, é aquela briga, né, porque há o que eles chamavam de, né, negando informações. Isso acontece no Brasil, está acontecendo agora no Brasil. Você vê que o presidente ficou puto da vida porque o serviço de inteligência não informava nada para ele, ele não sabia nada. Sabe? Existe toda uma coisa interna. Então, no movimento UFO, eu quero que vocês entendam isso. No começo, né, quem assistiu um seriado muito interessante que está na Netflix, chama a Umbrella Academy. Hã? Não conhece o Umbrella Academy? No Umbrella Academy, você tem que assistir, são 2 temporadas, é muito legal porque tem volta no tempo, tá? É um ícone de revista, né? Na linha da HQ, é uma coisa que, aí eles fizeram um filminho, né? Mas era revistinha, né? De ficção científica. Bom, eles vão mostrar nesse aqui uma coisa que na década de 50 se chamava MJ-12. Né? Projeto Majestic, tá? Que tinha 12 oficiais. Esses 12, eles eram mais poderosos, tinham mais informações secretas do que o próprio governo, do que o próprio Senado, do que o próprio todo mundo. Esses realmente comandavam o serviço de inteligência. Então, e eles vão nesse ano Umbrella Academy, eles colocam o MJ-12. Né? Aí você tem um 13º na história, um cara. E no MJ-12, que é o cara que coordena tudo, que monta a academia Umbrella, que coordena todos aqueles paranormais, com cada um. Você vai ver que no final revela quem ele é. Posso dar o spoiler já para vocês, porque eu estou falando aqui? Ele vai tirar a máscara assim, ele vai parecer um ET. Um Greyzão. É muito louco. E ele que coordena esse MJ-12. Inclusive, eles assassinam o presidente Kennedy, eles fazem todo um... eles colocam como se fosse eles, entendeu? Entendeu? Então, esse projeto Majestic, inclusive, né, eu como ufólogo assim também, normal, vamos dizer, eu estudei tudo isso era teoria da conspiração, né, desse MJ-12, que era um super secreto, que eles tinham contato direto com os ETs, não contavam para ninguém, eles criam essa situação. É que surgiu o MIB, os Homens de Preto, que existia, por exemplo, um puta departamento dos Estados Unidos, que tem contato, base secreta com os ETs estão macunado com eles e ninguém sabe. Você está entendendo? Ninguém sabe no mundo. Né? Então, nós temos todas essas teorias, todos esses filmes, muitos livros foram publicados sobre o MJ-12, né? Que chama MJ-12, Projeto Majestic, composto de 12 oficiais, e conta que até hoje os que iam morrendo, eram substituídos por outros, de grande patente, só generais. Tá? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a Força Aérea não tem generais. Né? Não fala general, fala-se brigadeiro. Né? Você chegar no Brasil e falar o general da Força Aérea, não tem general no Brasil. As denominações são um pouco diferentes, né? Aqui no Brasil tem brigadeiro, né? Igual na Marinha. A Marinha é almirante. O top lá não é general. Você não pode falar general da Marinha. Você fala almirante. Mas lá, nos Estados Unidos, o Exército e a Força Aérea são generais. Tá? Eles não têm brigadeiro, a palavra brigadeiro, né? Bom,
Aqui no Brasil só que tem general é do Exército, brigadeiro é da Força Aérea e almirante é da Marinha. Né? Bom, então, esses grupos que estudavam o fenômeno OVNI, eles eram tão secretos e extremamente poderosos. O Spielberg, ele fez um seriado chamado Taken, e ele mostra parte desse grupo da Força Aérea estudando o fenômeno OVNI, de forma altamente secreta. Tá? Desde após a Segunda Guerra Mundial, que o fenômeno vem se intensificando, então esse grupo, né, vai manipular as informações, vai ter um controle muito sério sobre o tema, a ponto de ameaçar e matar pessoas naquela época. Porque naquela época, isso era adotado como segurança nacional. Eles não sabiam o que era esse fenômeno, eles não sabiam quem eram os ETs, o que queriam, o que desejavam, o que vinham fazer aqui, e era uma força muito poderosa, e eles, então, não podiam deixar que essas informações vazassem para o grande público, embora eles não conseguissem, né? Então, os contratados naquela época, eles eram imediatamente perseguidos por esse grupo, vamos supor assim, secreto, que a gente chama de homens de preto. Então, esses homens de preto, eles chegavam na casa das pessoas, isso era verdade, tá? Eles falavam assim: olha, o que está acontecendo é o seguinte, vocês vão calar a boca, vocês não vão falar absolutamente mais nada, e se você falar, você, a sua família toda vai ser morta e assassinada.